vos convidar para que juntos possamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 14. Quem achou, diga amém. Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: pelo que ele diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. Em algumas traduções está aí: Cristo te iluminará, e Cristo te esclarecerá. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. Amém? Fecha os teus olhos neste momento. Senhor nosso Deus, mais uma vez na tua presença nós nos colocamos e queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor possa falar aos nossos corações de modo cirúrgico, tocando naquilo que precisa ser tocado, nos levando a refletir, a nos despertar, nos desafiando por meio da exposição da tua palavra, porque nós cremos que a tua palavra liberta, nós cremos que a tua palavra salva, nós cremos que a tua palavra transforma, e por isso nós estamos ávidos, desejosos de ouvir a tua voz por meio da proclamação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podei-vos assentar, meus irmãos. Esse texto da palavra de Deus, que foi lido, foi escrito pelo apóstolo Paulo. Paulo, ele foi um grande escritor. Através da sua vida, muitas igrejas foram fundadas, plantadas, e ele tinha um carinho muito especial pela obra do Senhor. Paulo, que foi criado aos pés de Gamaliel, com todo o zelo do farisaísmo, mas a partir do momento em que ele teve um encontro com Cristo, no caminho de Damasco, ao encontrar-se com Cristo, ele teve a sua vida transformada, as escamas dos seus olhos caíram, e ele passou a reler as Escrituras, iluminado pela presença de Cristo. Ele ficou um período no deserto da Arábia, procurando reler as Escrituras, agora entendendo que os textos veterotestamentários falavam de Cristo, e então o apóstolo Paulo ele foi levantado por Deus como um grande pregador. Os estudiosos, os teólogos vão dizer que Paulo ele é considerado o maior intérprete da universalidade da graça, porque no cristianismo do primeiro século ele foi a primeira pessoa a vislumbrar, a perceber de forma clara e evidente que a salvação não deveria ficar circunscrita apenas aos judeus em Jerusalém, mas que a mensagem da salvação deveria ser proclamado a todo mundo. O mundo deveria ser alcançado pela palavra da salvação. Por isso, o apóstolo Paulo ele foi levantado por Deus como apóstolo entre os gentios. A palavra apóstolo significa enviado, e gentios, a compreensão que os judeus tinham de gentios, a palavra gentios, quando a gente vai lá para o significado original, ela significa gentalha. Então isso quer dizer que os judeus eles se consideravam um povo de primeira estirpe, de primeira categoria, e o resto do mundo, os outros povos, eram gentalhas. Era uma subcategoria, um subpovo. Mas o apóstolo Paulo, ele quebra esse paradigma, e ele diz que diante de Deus somos todos iguais. Na verdade, Jesus já tinha apresentado esta mensagem, mas talvez a igreja de Jerusalém tinha dificuldade de entender, de discernir esta mensagem. E o apóstolo Paulo, ele foi a primeira pessoa a enxergar isto de forma clara. E por isso ele se lançou, ele se doou, ele se deixou gastar na obra de Deus. A sua vida foi transformada a partir do momento em que ele encontrou com Cristo, e ele utilizou toda a sua energia, todo o seu conhecimento para proclamar o Evangelho de Cristo, alcançando outros povos que até então não tinham acesso à mensagem da salvação.
O livro de Atos no Novo Testamento, ele vai descrever um pouco desta jornada paulina, desta história paulina, das viagens missionárias, as cidades que ele passou, as igrejas que ele implantou, os seus sermões, suas pregações, desde pregações, por exemplo, no Areópago, quando ele encontra um grupo de pessoas intelectuais, os estoicos, os epicureus, desde cidades pequenas por onde ele passava, pregando a palavra do Senhor. O livro de Atos vai nos apresentar este registro. Todos nós sabemos que Paulo, ele realizou 3 grandes viagens missionárias e escreveu quase 50% dos livros do Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos 27 livros, sendo que dos 27 livros, 13 livros foram escritos pelo apóstolo Paulo. Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, Tito, Filemão, 1 e 2 Timóteo. Paulo, ele escreveu muitas cartas, ele passou por muitas cidades, e uma das cidades que ele passou foi a cidade de Éfeso, que ficava na antiga Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Paulo passou por esta cidade pela primeira vez na sua segunda viagem missionária. Durante esta passagem, ele não se deteve muito tempo nesta cidade, porque ele estava com o propósito de percorrer outras cidades. Foi uma passagem rápida, a sua primeira passagem pela cidade de Éfeso, na sua segunda viagem missionária. E ele passa rapidamente, prega a palavra, levanta alguns obreiros, e ele deixa ali Priscila e Áquila para que pudessem continuar a obra do Senhor. Porque Paulo, ele tinha a visão muito clara de que a obra não era dele, a obra era de Deus. Ele escreveu isso: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. A igreja não é a igreja do homem, a igreja é a igreja de Cristo, porque foi Cristo que nos salvou, foi Cristo que nos escolheu, foi Cristo que nos transformou, foi Cristo que nos libertou. O apóstolo Paulo, ele passa então pela cidade de Éfeso, na sua segunda viagem missionária, e ele deixa ali Priscila e Áquila para que pudessem continuar o seu trabalho. Pouco depois, o Espírito traz Apolo para a cidade de Éfeso, que era considerado um grande pregador. O texto vai apresentá-lo como um poderoso e eloquente pregador nas Escrituras. E ele chega ali em Éfeso e ele começa a colaborar com Priscila e com Áquila. Só que Apolo, ele só conhecia o batismo de João, ele não conhecia o batismo no Espírito Santo. E ao chegar ali, ele é informado por Priscila, Áquila, os outros obreiros que ali estavam, ele é batizado no Espírito Santo, junta-se ao movimento e continua cooperando com a igreja que estava se formando na cidade de Éfeso. Pouco depois, o Espírito Santo tira Apolo de Éfeso e o leva para Corinto, e pouco tempo depois, Paulo retorna à cidade de Éfeso pela sua segunda vez, desta vez já na sua terceira viagem missionária. E algo peculiar acontece na segunda passagem do apóstolo Paulo pela cidade de Éfeso. Ele fica ali naquela cidade ao longo de 3 anos, o que não era muito comum, porque Paulo, ele era um missionário, ele estava sempre percorrendo, sempre caminhando, sempre viajando, implantando igrejas, mas a cidade de Éfeso teve o privilégio de receber o apóstolo Paulo ao longo de 3 anos. 3 anos de atuação diária, pregando a palavra, ensinando os irmãos, convivendo com os irmãos. A Bíblia diz que quando ele chega em Éfeso, nos 3 primeiros meses, ele começa pregando primeiro na sinagoga, porque essa era uma estratégia de Paulo. Existiam judeus espalhados por todo o mundo daquela época, fruto das diversas diásporas, das diversas dispersões que os judeus sofreram ao longo da história, e esses judeus, eles acreditavam no Antigo Testamento e se reuniam regularmente nas sinagogas, que era uma espécie de casa de ensino e casa de oração. Paulo, ele sempre tinha a estratégia de primeiro ir na sinagoga. Por quê? Porque ele começava a ensinar os judeus que conheciam as Escrituras do Antigo Testamento, e ele ensinava esses judeus provando pelas Escrituras que o Messias prometido era Jesus Cristo. Então essa era uma estratégia paulina de implantação de igreja. Só que Paulo, ele recebe uma grande resistência dos judeus da sinagoga de Éfeso, e então ele sai dali
e ele vai para a escola de Tirano, e as pessoas acompanham Paulo. E ao longo de 3 anos ele trabalhou, pregando, ensinando, estando ali todos os dias, convivendo com os irmãos da cidade de Éfeso. Essa cidade foi a cidade que recebeu Paulo por um maior período de tempo. Foi a cidade que mais se desenvolveu um companheirismo com Paulo. A igreja ali, ela tinha um amor, um carinho especial pelo apóstolo Paulo. E então o apóstolo Paulo, ele sente necessidade pelo Espírito Santo, guiado, direcionado pelo Espírito Santo, de continuar a sua obra missionária. Ele sai de Éfeso e continua então dando seguimento à 3ª viagem missionária. E então o Espírito Santo começa a colocar no desejo no coração de Paulo de retornar para Jerusalém. Ele sente esse desejo, mesmo sabendo que em Jerusalém lhe aguardava perseguições e prisões. Mas ele sente esse desejo no seu coração e ele vai para Jerusalém. Ele pega um navio, o navio ele atraca em Mileto, e nesse momento Paulo tinha pressa de voltar para Jerusalém. Ele não poderia ir a Éfeso, então ele convoca os anciãos, os líderes da igreja de Éfeso, para que pudessem encontrar com ele em Mileto. Este encontro está registrado em Atos capítulo 20, se você quiser chegar na sua casa depois e ler um capítulo espetacular, e ver, esse encontro é um encontro emocionante, irmãos, é um dos encontros mais emocionantes narrados pela Bíblia Sagrada. Paulo, ele encontra com os anciãos da igreja de Éfeso, na cidade, lá em Mileto, na cidade de Mileto, e ali o apóstolo Paulo, ele tem a oportunidade de apresentar as últimas instruções. Ele começa o seu encontro dizendo para os irmãos que provavelmente aquele seria o último encontro de Paulo com aqueles líderes. Paulo começa dizendo: vocês não verão mais o meu rosto, porque eu estou indo para Jerusalém, e em Jerusalém me aguardam prisões e perseguições. Mas o tempo que eu estive com vocês, eu ensinei o evangelho. Eu não fui pesado a ninguém, não extorqui, não peguei ouro e nem prata de ninguém, mas cuidei de vocês com amor, preservei a sã doutrina, preguei o evangelho, fui íntegro às minhas convicções, segui a Cristo, o exemplo de Cristo. Eu estou indo para Jerusalém, não poderei mais estar com vocês. Depois de mim virão lobos devoradores que entrarão no meio de vocês e tentarão perverter a doutrina, tentarão mudar aquilo que eu ensinei, mas estejam firmes naquilo que eu vos ensinei. E lembrem-se do meu exemplo quando eu estive com vocês. E a Bíblia diz que os anciãos, os velhinhos, os líderes daquele local, eles ficaram tristes ao ouvir Paulo dizer que esta seria a última vez que eles veriam o rosto de Paulo. E a Bíblia diz, irmãos, que os anciãos da cidade de Éfeso, eles agarravam Paulo, seguravam pelo pescoço e o beijavam, derramando lágrimas. Isso é emocionante. Líderes, a igreja reconhecendo o trabalho de um homem que se desgastou, que se doou na obra do Senhor, que com amor cuidou das almas, que pregou o evangelho, que testemunhou, não apenas com discursos, com belas palavras, com exposições intelectualizadas, mas que pregou com a sua vida, com o seu exemplo, com o seu amor, todos os dias. Essa é a pregação que mais atinge o nosso coração e mais fala as nossas vidas. O mundo está saturado de discursos, precisamos a arte de pregar através da nossa vida, com o nosso exemplo, porque quando nós pregarmos com o nosso exemplo, com certeza nós impactaremos as pessoas que estão observando a nossa vida, porque nós somos a Bíblia que o ímpio lê todos os dias. Conta-se que Charles Spurgeon, quando ele estava no Tabernáculo Metropolitano em Londres, pregando, a igreja crescendo, a igreja lá em Londres, Charles Spurgeon era um poderoso pregador nas Escrituras. As pessoas ouviam falar da fama de Charles Spurgeon. Pessoas de diversas cidades da Inglaterra iam para participar do culto no Tabernáculo Metropolitano. Charles Spurgeon, que começou os 2 cultos à noite, dividindo os horários, porque não conseguia comportar as pessoas. E a história diz que um repórter, ele saiu de uma cidade bem distante,
E ele foi lá porque ele queria conhecer este grande pregador, aquele grande movimento que estava acontecendo em Londres. E ele chegou ali no culto, ficou aguardando o segundo culto. 5.000 pessoas saíram do primeiro culto, 5.000 pessoas entraram, e ele no meio da multidão, e ele ouviu Charles Spurgeon pregar. E naquela época ele não pregava com microfone, pregava para 5.000 pessoas em um púlpito que ficava no alto, e ele ali no alto ele conseguia atingir todas as pessoas, e ele pregava de forma poderosa, explicando as Escrituras. Aquele repórter, ele ficou impressionado com a sabedoria de Charles Spurgeon. Ele foi dormir. Na segunda pela manhã, ele acordou 5 horas da manhã e foi para a estação de trem pegar o seu trem, porque ele precisava voltar para a sua cidade. E às 5 horas da manhã estava chovendo, estava fazendo frio. Quando de repente ele caminhava, ele percebeu que tinha um homem que estava pregando debaixo de uma marquise, falando para um grupo de mendigos, para moradores de rua. E ele estava pregando e levando alimento, cuidando daquelas pessoas ali com amor. E de repente ele reconheceu o som da voz. E ele disse: peraí, eu ouvi o som desta voz ontem. E quando ele foi se aproximando, ele viu que aquele mesmo homem que pregava no dia anterior para 5.000 pessoas, aclamado pela multidão, estava às 5 horas da manhã pregando para moradores de rua, cuidando das pessoas que necessitavam. E naquele exato instante, aquele repórter se converteu, tocado pelo exemplo. Precisamos descobrir essa arte de tocar as pessoas, não apenas com o nosso discurso, mas com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso comportamento. Paulo foi assim. Ele implantou a igreja. Quando ele se despede dos anciãos da igreja de Éfeso, a gente vê esse último encontro carregado de emoções, sentimentos verdadeiros. E Paulo, ele então vai para Jerusalém. Ele volta para o navio e ele vai em direção a Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele é preso. Os judeus estavam revoltados com Paulo, porque eles acreditavam que Paulo estava pervertendo o legado e a tradição dos judeus. Já existia uma grande amontinação, um grande grupo que tinha se levantado para prender Paulo e para condená-lo à morte. Paulo, então, por ter a sua cidadania romana, ele apela para ser julgado a César, porque ele sabia que se ele fosse julgado apenas pelos judeus, ele seria execrado, seria martirizado imediatamente. Eles tinham pressa em exterminar, em silenciar a voz de Paulo. Então Paulo, ele apela a César. Como ele era cidadão romano, ele deveria ser julgado por um tribunal romano. Então Paulo, ele é transportado como prisioneiro para Roma. Quando ele chega em Roma, ele fica durante um período preso, aguardando o julgamento, e todos nós conhecemos a história. Paulo, ele foi julgado, foi condenado à morte, foi martirizado, decapitado, colocaram ele numa guilhotina e cortaram a sua cabeça. Ele perdeu a cabeça, mas não perdeu a coroa. Glória a Deus. Quando eu prego sobre isso, a minha esposa outro dia falou comigo: eu não gosto que você fala que Paulo morreu, porque isso é muito triste. E eu disse para ela: nós precisamos aprender a vivenciar a tristeza segundo Cristo. Precisamos de mensagens assim, que nos levem a pensar, a refletir. Existem tristezas que nos saram, existem tristezas que nos curam, existem tristezas que nos confrontam e nos desafiam a ser pessoas melhores, quando nós olhamos para o exemplo de pessoas que deram a sua vida, literalmente, que derramaram o seu sangue para pregar o Evangelho. E às vezes nós ficamos observando um tipo de Evangelho que está sendo pregado, o Evangelho do triunfalismo, o Evangelho da banheira quente, da zona de conforto, onde você serve a Deus na sua zona de conforto, numa espécie de banheira quente de hidromassagem, e tudo que você quer você recebe. Esse não é o Evangelho de Jesus Cristo, não é o Evangelho que Cristo pregou, não é o Evangelho que Paulo pregou. Nós precisamos olhar para o exemplo de pessoas
pessoas que deram a sua vida, que testemunharam. É isso que o escritor de Hebreus diz lá em Hebreus, no capítulo 12, depois de apresentar no capítulo 11 a galeria dos heróis da fé, falando sobre os homens que viveram pela fé, que pela fé venceram reinos, pela fé testemunharam, enfrentaram leões, enfrentaram o fio da espada e não se calaram, da fraqueza tiraram força. Depois de apresentar a história, a galeria destes heróis da fé, o escritor de Hebreus no capítulo 12 vai dizer: agora nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos para seguir a carreira que nos foi proposta, olhando somente para o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, quando eu interpretava esse texto sem ter o devido conhecimento, eu pensava que a nuvem de testemunha são as pessoas que estão hoje nos observando, mas na verdade a nuvem de testemunha são aquelas pessoas que vieram antes de nós, lá no passado, que testemunharam com a sua vida, com o seu sangue, com a sua história. Esta nuvem de testemunha deve nos inspirar, deve nos motivar a viver o verdadeiro evangelho, o evangelho da abnegação, o evangelho da humildade, o evangelho do sacrifício, o evangelho da disposição de servir ao Senhor, o evangelho que não negocia com as novidades deste mundo, com os pratos de lentilha que esse mundo possa nos oferecer, mas o evangelho que se mantém íntegro, incólume, fiel à proposta de Cristo, a mensagem querigmática. Nós somos desafiados a viver este evangelho, a pregar este evangelho, a proclamar este evangelho, a anunciar este evangelho, a impactar outras vidas com a mensagem deste evangelho. Nós somos desafiados a isso. Este ano Deus está me dando a graça de poder publicar um livro pela editora CPAD, que em breve vai ser lançado até o final do ano, cujo título é Pregação em Crise. Nesse livro eu trago uma reflexão sobre esse movimento que está surgindo, da mensagem pragmática, da mensagem que está sempre procurando resultados, do pregador que vem ocupar o púlpito e ele se apresenta no púlpito como um showman, mais preocupado com a sua performance do que realmente fiel à proclamação da palavra de Deus. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, onde o culto está se transformando em espetáculo. As pessoas estão concebendo a pregação como entretenimento. O pregador comediante, o pregador do stand-up, que chega no púlpito para fazer cócegas e provocar risada nas pessoas. Nós não estamos aqui para apresentar uma mensagem que venha te entreter. Eu estou aqui para te apresentar uma mensagem que venha te desafiar, que venha te confrontar, que venha te mostrar que você precisa de Cristo, que você precisa de Cristo, que você é dependente de Deus, que todos os dias nós precisamos renunciar à nossa carne, renunciar ao nosso eu, porque servir a Jesus é negar a si mesmo, é tomar sobre si a sua cruz e seguir a Cristo. Nós estamos vivendo em um processo contínuo de libertação. Nós não podemos nos acomodar, porque se nós nos acomodarmos, nós vamos nos distanciar do evangelho de Cristo. É por isso que nós precisamos ser confrontados, desafiados. Precisamos de pregações que sejam querigmáticas e não pragmáticas, pregações que não estejam atrás de resultados, mas pregações que sejam fiéis ao querigma, à mensagem da palavra de Deus. Porque o querigma era a mensagem que o rei, ele ordenava o querix, que era o arauto, para proclamar. E o arauto, o querix, ele era portador da mensagem do rei, e ele chegava diante das pessoas e ele tinha que ler a mensagem na íntegra. Ele não podia mudar a mensagem. E às vezes a mensagem não era boa, porque o rei estava dizendo que a taxa de imposto ia ser aumentada. E às vezes ele comunicava aquela mensagem, a aldeia, o povo ficava alvoroçado. Mas ele tinha que ser fiel à mensagem. Ele não podia adaptar a mensagem. Ele não podia negociar a mensagem, porque qualquer adição ou subtração à mensagem constitui uma descaracterização da própria mensagem. Então o pregador, ele precisa ser fiel, ele precisa ser íntegro. Paulo foi um homem fiel e íntegro ao evangelho, e ele demonstrou toda a sua integridade ao longo da sua vida.
Então precisamos de mensagens que venham nos confrontar, às vezes mensagens que venham nos despertar, mensagens que até nos tragam uma certa tristeza no momento, uma tristeza por causa da introspecção, por causa da reflexão, e aí a gente volta para nossa casa pensando em tudo isso que a gente ouviu, e amanhã a gente acorda diferente, porque aí está a atuação do Espírito Santo, a renovação do Espírito Santo, é o movimento do Espírito Santo sobre o trabalhar da Bíblia, sobre a exposição da Bíblia Sagrada. Não é um movimento superficial que a gente tem visto em muitas igrejas, mas é um movimento arraigado nas Escrituras, fundamentado nas Escrituras, porque quando a mudança é impulsionada pela exposição das Escrituras, ela está firmada na rocha, ela está estruturada na rocha que é Cristo e é a palavra de Deus. Paulo, ele foi morto, e quando ele estava na prisão aguardando o julgamento, a história vai dizer que ele recebe a visita de Epáfras, e Epáfras chega ali e informa o apóstolo Paulo sobre as igrejas, o que estava acontecendo, e é bem provável que nessa hora Paulo, ele sente necessidade de escrever, e ele então escreve as epístolas da prisão, e ele envia estas epístolas através de Tíquico, que foi o portador da missiva da carta paulina. Ele foi o portador da carta aos Efésios e aos Colossenses. Paulo gostaria de estar ali na igreja, mas ele estava preso, impedido de poder visitar os irmãos. E ele sente no Espírito Santo de escrever uma carta. E ele escreve então a carta aos Efésios. Tíquico é o portador. Essa carta é uma carta profunda demais. A expressão-chave desta carta, as palavras que mais se repetem ao longo desta carta, são as palavras em Cristo. Ao longo desta carta, Paulo vai repetir esta expressão diversas vezes. Ele vai dizer que em Cristo nós fomos transportados para as regiões celestiais. Antes nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos e transgressões, mas em Cristo nós fomos justificados, nós fomos restaurados, nós fomos transformados. Cristo é a grande mola propulsora que proporciona mudança e transformação nas nossas vidas. O que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo está querendo dizer que a igreja está fundamentada em Cristo. A base de Cristo a base da igreja é Cristo. Se Cristo não estiver na igreja, nós não temos igreja, o que nós temos é um aglomerado de pessoas. É por isso que Cristo precisa estar presente. Por que nós estamos aqui neste culto de domingo, celebrando e adorando a Jesus, ouvindo a sua palavra, lembrando da sua vida, da sua história. Nós estamos aqui para cultuar aquele que morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida, e ele está sendo adorado, e ele se faz presente aqui nessa noite, porque a Bíblia diz em Mateus 18:20, que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos para pregar a palavra do Senhor, para adorar o nome do Senhor Jesus, ele se faz presente. Não existe igreja sem Cristo. A igreja, ela foi fundada como uma agência para proclamar Cristo. Essa é a finalidade da igreja. Igreja significa isso, chamados para fora. Deus nos chamou para que a gente possa impactar o mundo com a mensagem de Cristo. A igreja não é um clube social, a igreja não é um gueto de pessoas onde a gente coloca o nosso melhor terno, a nossa melhor roupa e vem aqui para encontrar os nossos amigos. Esse não é o propósito da igreja. Nós estamos aqui para ouvir a palavra, para nos encher da palavra, para adorar o nome do Senhor, para viver a comunhão que só o Espírito Santo pode nos proporcionar como família de Cristo. E a partir do momento em que nós estamos aqui, nós somos cheios da presença do Espírito Santo, porque um traz salmos, outro traz cânticos, o outro traz a palavra, o outro nos desafia com a palavra, e dentro desse processo de comunhão, a igreja vai se edificando em torno da presença de Cristo. E quando nós estamos cheios, transbordando, o que nós devemos fazer? Nós devemos alcançar o mundo com tudo que nós recebemos aqui. Quando a igreja deixa de ser evangelística, ela deixa de ser evangélica, porque ela nega o significado da sua missão e o motivo da sua existência. Deus chamou a igreja, Deus te chamou para você fazer parte dessa agência missionária, para você alcançar o mundo com a mensagem de Cristo. Eu costumo dizer que quando uma pessoa se converte, Deus tira um peso do seu coração
e bota uma responsabilidade sobre os seus ombros, porque agora você tem uma missão, a missão de testemunhar a Cristo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós fomos chamados para sermos testemunhas de Cristo, para anunciarmos, e a testemunha, ela não anuncia Cristo simplesmente com as palavras, mas é com a vida, é através do testemunho, é através da forma de viver, é por meio da forma como você trata a sua esposa, é por meio da forma como você trata os seus familiares, é por meio da forma como você trata as pessoas que estão abaixo de você, os seus subordinados, o porteiro do seu condomínio. Você precisa testemunhar Cristo em todos os momentos, demonstrando humildade, demonstrando serviço, sempre disposto a ajudar, sempre disposto a colaborar, preocupado com as pessoas, liberto de todo o egoísmo e de todo o individualismo que tem crescido no nosso mundo. Você precisa testemunhar a vida de Cristo através da sua vida e do seu comportamento. Isso é ser cristão. Os cristãos foram chamados assim pela primeira vez em Antioquia. Por que eles receberam esse nome? Porque eles se pareciam com Cristo. Nós precisamos parecer com Cristo. Essa carta é profunda demais. Paulo ele vai escrever diversas mensagens, mas em especial ele vai dizer, no capítulo 5, no versículo 14, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes. Geralmente quando Paulo começa um texto dizendo e pelo que ele diz, pelo que diz, é porque ele estava citando um texto bíblico. Só que nesse caso em especial, Paulo não estava citando um texto bíblico. Lendo a história, nós veremos que Paulo estava citando um hino congregacional, um hino que era cantado pela igreja primitiva no primeiro século. E esse hino dizia: desperta, ó tu que dormes, levanta-te, e Cristo te iluminará. E é bem provável que este hino estivesse inspirado no texto de Isaías, capítulo 60, versículo 1, que diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Paulo está citando esse hino congregacional, e o que chama a minha atenção é que Paulo utiliza algumas expressões que geralmente, habitualmente, comumente, ele empregava para se referir a pessoas não regeneradas, que é a expressão morte e a expressão dormir. Geralmente Paulo ele utilizava esses termos para se referir a pessoas não regeneradas, a pessoas que não tiveram um encontro com Cristo, a ímpios, a pessoas que estavam no mundo. Mas em especial neste versículo, Paulo está se referindo à igreja. Paulo não está se referindo a pessoas não regeneradas, mas a pessoas que fazem parte da igreja. O que Paulo está querendo dizer com isso? Que existem pessoas que estão dormindo dentro da igreja. Não deveriam dormir, mas estão dormindo. Deveriam estar despertos, atentos, em vigilância, mas encontram-se dormindo. E quando nós começamos a dormir? Quando nós começamos a nos afastar do padrão de Deus, do propósito de Deus. E quando a gente começa a ler Efésios capítulo 5, nós veremos que dentro do contexto de Paulo, ele está trazendo algumas exortações. Quando a gente se afasta dessas exortações e a gente deixa de viver essa realidade da palavra de Deus, nós entramos em estado de sonolência espiritual. Paulo começa Efésios capítulo 5 dizendo: sede seguidores de Deus. O que Paulo está querendo dizer? Que os nossos olhos devem estar fixos em Deus. A gente começa a entrar em estado de sonolência espiritual quando a gente passa a olhar demais para as pessoas. Quando a gente começa a observar demais as pessoas que estão à nossa volta. O seu padrão não é o homem. O seu padrão é Jesus. Porque se você olhar para o homem, você vai desanimar. A igreja não é um museu para santos, a igreja é um hospital para pecadores. Ela é uma instituição divina porque ela foi criada por Cristo, mas ela é humana porque ela é formada por pessoas. E nós estamos aqui na igreja não é para exibir a nossa perfeição. Nós estamos aqui para ser curados, tratados. E todos nós precisamos ser tratados, inclusive nós pastores, nós pregadores, nós que estamos na frente. Todos nós somos alvos da misericórdia de Deus, da atuação do Espírito Santo. A igreja não é um museu para santos, a igreja é um hospital para pecadores. Se você participar da igreja com os teus olhos voltados demais para pessoas humanas, por mais que essas pessoas sejam grandes referenciais, você vai se frustrar,
você vai desanimar e você vai entrar em estado de sonolência espiritual. Então, nesta noite, Deus está nos advertindo. Seu olhar tem que estar em Jesus. Porque se você olhar para as pessoas, você vai desanimar. E aí Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo 5, no versículo 2, que a gente também precisa andar em amor, como Cristo também nos amou e a si mesmo se entregou. A igreja deve ser caracterizada como uma comunidade do amor. Nós precisamos amar os nossos irmãos, amar as pessoas que estão à nossa volta. E não é um amor de discurso, não é um amor de palavras, não é um amor de teoria, porque às vezes o pregador está pregando e fala assim, olha para o lado e diz, eu te amo, meu irmão, mas a pessoa está passando por um problema e você nem conhece os problemas que a pessoa está passando, você não está disposto a chorar com os que choram, a se alegrar com os que se alegram, você não está disposto a servir o teu irmão em Cristo Jesus. Então não é um amor de palavras, não é um amor de discurso, porque quando Paulo vai falar sobre esse amor, ele diz, olha, nós precisamos andar em amor como quem? Como Cristo nos amou e a si mesmo se entregou, ou seja, Jesus provou o seu amor, Jesus demonstrou o seu amor. Todos os dias nós somos desafiados a provar o nosso amor, ao amor pelas pessoas, porque se nós dissermos que amamos a Deus, sendo que nós não amamos ao nosso próximo, como podemos amar a Deus que a gente não vê, se nós não conseguimos nem amar o nosso próximo que a gente vê? É isso que João vai escrever. Nós somos desafiados a viver o verdadeiro evangelho, e o verdadeiro evangelho é amar as pessoas, é conviver com as pessoas, é servir as pessoas. Isso é o verdadeiro evangelho. Eu fico preocupado com um tipo de religiosidade, pastor, meio que alienante, porque pessoas que dizem assim, meu negócio é com Deus, e a pessoa, ela é arrogante, ela é ignorante, ela trata mal as pessoas, e trata mal ainda em nome de Deus, e aí ela diz, não, porque meu negócio é com Deus, o homem não me entende. Meu irmão, você precisa aprender a conviver com as pessoas, porque é muito fácil dizer assim, não, eu vou servir só a Deus, porque servindo só a Deus, você nunca vai precisar perdoar. Você vai perdoar a Deus? Deus não vai errar com você. Você precisa conviver com as pessoas, e as pessoas vão errar, as pessoas vão fraquejar, e aí nessa hora a gente exerce o perdão, a gente exerce a paciência, a gente exerce a tolerância, e aí a gente vai cumprindo aqueles mandamentos recíprocos, amarás o teu próximo como a ti mesmo, levai as cargas uns dos outros, orai uns pelos outros, suportai uns aos outros, intercedei uns pelos outros. Por quê? Porque nessa dinâmica da convivência, a gente vai vivendo o verdadeiro cristianismo, porque isso é cristianismo. Não é uma religiosidade alienante, que você vai para um monte sozinho para falar com Deus e você não consegue conviver com as pessoas que estão à sua volta. Você precisa aprender a andar em amor, a viver em amor, a tratar bem as pessoas. Por quê? Porque quando você vive em amor, você está fazendo a obra de Deus. Às vezes a gente começa a departamentalizar e setorizar a obra de Deus. A gente acha que a obra de Deus só se faz com o microfone na mão. Não, eu vou para o culto porque eu vou pregar hoje, eu vou fazer a obra de Deus. Você faz a obra de Deus quando você trata bem a sua esposa. Você faz a obra de Deus quando você leva ela para jantar, para comer uma pizza. Por quê? A Bíblia diz, marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Você faz a obra de Deus quando na segunda-feira você chega cansado do serviço e o seu filho chega da escola e você senta no tapete e vai brincar com o seu filho e vai perguntar para ele como que foi a lição de casa, e aí você vai conversar. Por quê? Porque a Bíblia diz que os pais devem instruir os seus filhos. Você faz a obra de Deus quando você vivencia a palavra de Deus. Obra de Deus não se faz só com o microfone na mão, obra de Deus se faz com testemunho, se faz demonstrando amor, convivendo com as pessoas. Você está entendendo essa palavra nessa noite, irmão? Certa vez procuraram Martinho Lutero e disseram para ele, eu quero fazer a obra de Deus. Naquela época, na época de Lutero, a compreensão que se tinha é que para fazer a obra de Deus, a pessoa tinha que largar tudo, ir para um monastério e se enclausurar e ficar em estado de meditação. Aí Lutero olhou para aquele homem e disse, o que você faz? Ele respondeu, eu sou sapateiro. Aí Lutero disse, faz bons sapatos e vende por um bom preço que estarás fazendo a obra de Deus. Quantas pessoas vão usar aquele sapato? Um sapato bem feito, um sapato bem confortável. Então, seja qual for a sua profissão, entenda que tudo que você faz, você não faz aos homens, você faz também a Deus. Jesus Cristo disse que se a gente der um copo de água a um destes pequeninos, é como se tivesse dado a ele. Se a gente visitar um dos pequeninos que está na prisão, é como se a gente tivesse visitado a ele.
Tudo que nós fazemos ao nosso próximo, nós fazemos para Deus, inclusive o nosso trabalho. Quando eu estou lá como capelão da Marinha, servindo o meu próximo, eu estou servindo a Deus. Quando você, como militar, está cumprindo a sua ordem unida, está chegando cedo no expediente, está mantendo a rigidez física, está seguindo todo o padrão militar, você no seu serviço, na sua empresa, quando você se dedica, quando você veste a camisa da empresa, quando você trabalha com dedicação, quando você se lança com afinco, com dedicação na sua vida, no seu trabalho, nos seus negócios, você está fazendo a obra de Deus. Quando você costura com amor e com carinho para o seu marido, aquele remendo da camisa, aquele buraco que até hoje você não costurou, minha irmã, chega hoje do culto, pega aquela camisa e vai costurar, vai fazer a obra de Deus, vai demonstrar amor, porque nas pequenas coisas a gente consegue impactar o mundo. Oh, glória! Fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa. Eu aprendi uma lição que eu nunca mais esqueci. Eu era pastor em Itaperuna, interior do estado do Rio de Janeiro. Eu era diretor de um seminário de um instituto bíblico. Eu estava atrasado, precisava chegar lá. E aí eu tinha também uma moto, tinha um carro e uma moto, e eu resolvi pegar a moto, que era ainda mais rápido. Falei, vou pegar a moto, e quem conhece a cidade de Itaperuna sabe que lá tem uma avenida principal, a Avenida Cardoso Moreira, que ela tem muitos semáforos. E é uma cidade que quem vai para o Espírito Santo corta a cidade de Itaperuna. E aí tem muitos semáforos. E como eu passava sempre por ali, eu já estava acostumado. Que se a gente pega o primeiro semáforo verde, a gente vai pegando todos os outros semáforos verdes. E aí eu fui correndo, eu vi que o semáforo estava ficando amarelo, e eu passei pelo primeiro amarelo, passei pelo segundo amarelo. E aí, quando o terceiro ficou vermelho, eu falei, vou dar uma aceleradinha e vou passar, porque eu olhei, eu vi que os carros ainda estavam parados, o sinal vermelho, eu dei aquela aceleradinha e passei no sinal vermelho. Quando eu passei no sinal vermelho, veio duas motos de policiais, né, tocando e tal, e aí parou do meu lado e disse, encosta aí. Eu falei, pronto, deu ruim, né, o negócio pegou. E aí eu encostei, policial, primeiro um para bem próximo de você e o outro para atrás, porque não sabe o que está acontecendo, então precisa ficar ali atento na retaguarda. E aí o que parou atrás parou uns 2 metros de distância, e o que parou do meu lado, ele olhou para mim e disse, você sabe por que eu te parei? Eu falei, sim senhor. A gente é errado, né? O que a gente vai fazer, né? Eu falei, sim senhor. E ele perguntou, por que eu te parei? Eu falei, porque eu atravessei o sinal vermelho. E aí ele começou a chamar a minha atenção, falou, isso não pode ser feito. Quantas pessoas que morrem por causa disso? E ele começou um policial bravo, né, brigando ali, primeiro chamando a minha atenção, e aí ele falou, agora você me dá a carteira de habilitação. Aí eu dei a carteira de habilitação, ele falou, documento da moto, estava atrasado o IPVA. Aí eu olhei para ele e falei, o documento não está atualizado desse ano não, é o documento do ano passado. Ele falou, ainda está errado. E eu com uma vergonha, irmãos. Aí, de repente, o outro policial que estava 2 metros atrás, ele viu que estava tranquilo, que estava conversando, e ele foi se aproximando. Quando ele foi se aproximando de mim, que ele me viu, ele falou, Pastor Israel! Nessa hora, irmãos, eu confesso que eu tive um sentimento misto, um sentimento duplo, de tristeza pela vergonha, mas de alegria, porque eu falei, poxa, pelo menos ele me conhece. E aí ele olhou para o amigo dele e falou assim, é esse pastor que prega que é uma bênção que eu te falei? Lembra que eu te convido para ir lá na igreja? É ele que prega que é uma bênção. E eu sou muito jovem, né, novo. Hoje tenho 34 anos de idade, mas eu prego a palavra de Deus desde os 10 anos de idade. Fui ordenado ao ministério pastoral cedo. Fui para o IBAD, onde me formei em teologia, muito novo, enviado pela igreja. Então, sou muito jovem. Até hoje as pessoas às vezes, poxa, pastor, tão novo assim. E naquela época, isso já era 2013, eu já era pastor e foi mais ou menos nessa época. E aí ele olhou para mim e disse, você é pastor? Porque ele estava meio desconfiado, né? Eu muito novo, muito jovem. Eu falei, sou, sim senhor. Ele falou, você estava indo para onde? Eu falei, eu estava indo para o Instituto Bíblico de Teologia, que eu vou dar uma aula. E aí ele olhou para mim e falou assim, olha só, eu vou deixar você passar, não vou te dar a multa, considera isso como um sinal de Deus para você consertar a sua vida. Com o dinheiro que você ia pagar a multa, você paga o IPVA e acerta a sua situação, e nunca mais passa o sinal vermelho. Já pensou, irmãos?
Naquele dia eu saí envergonhado. Eu acho que eu não conseguia nem dar aula, porque eu estava aéreo. Os alunos olhavam para mim: professor, está tudo bem, professor? E eu falei: Senhor. Aí eu lembrei desse pensamento: fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa. Às vezes a gente ignora questões pequenas, mas você precisa ser fiel. Ser fiel nas questões pequenas. É no dia a dia, é na forma como você demonstra o amor. E Paulo, ele vai dizer várias coisas. No versículo de número 3, ele vai dizer: olha, a fornicação, a impureza, a avareza não pode ter espaço no coração de vocês. A gente tem que fugir da aparência do mal, a gente tem que fugir de toda impureza. Hoje a gente vive num mundo que a liberdade virou libertinagem, as pessoas estão pervertendo os padrões, o certo está virando errado e o errado está virando certo. E existem pessoas que ficam pintando com cores atraentes a prostituição, o adultério, a fornicação na sua mente. A sua mente, o seu coração não pode ser dominado por estas coisas. Você tem que repreender isso na autoridade do nome de Jesus e não deixar que isso tenha espaço dentro de você, porque se isso entrar dentro de você e começar a dominar a sua vida, você vai entrar em estado de sonolência espiritual. E aí Paulo vai dizer: a avareza não pode estar no meio de vocês. No versículo de número 4 ele vai dizer: nem conversas tolas, nem gracejos que não convêm. Conversas tolas que não edificam, gracejos, piadinhas até com o Espírito Santo, porque hoje a gente está vivendo uma época que as pessoas estão perdendo o senso de temor a Deus. Tenho visto a proliferação de comediantes que às vezes brincam com coisas sagradas. O que é isso, irmãos? Espírito de chocarrice. Quando a gente começa a deixar essas coisas entrar no nosso coração, a gente vai se afastando do padrão de Deus e a gente vai entrando em estado de sonolência espiritual. Conversas tolas, conversas que não edificam. Há um tempo atrás, eu e minha esposa, nós fomos convidados para jantar na casa de um casal de amigos, e esse casal de amigos fez um jantar delicioso, uma sobremesa deliciosa, e no final a gente ficou conversando, era quase 11 horas da noite, quando nós estávamos saindo, já despedindo, ele olhou para mim e falou: pastor, eu quero te agradecer. Falei: me agradecer? É eu que tenho que te agradecer, você que me convidou, me recebeu em sua casa, fez um jantar, fez uma sobremesa. E eu não estava entendendo por que ele disse: eu quero te agradecer, porque o tempo inteiro que o senhor esteve aqui, nós conversamos sobre a obra de Deus, conversamos sobre a palavra, conversas edificantes. O senhor está indo embora e eu estou com o coração leve, eu estou cheio de Deus, eu estou edificado, porque ultimamente os crentes que eu estava recebendo na minha casa só vinha aqui para falar mal do pastor, só vinha para falar mal da igreja, só vinha para falar mal da organização do congresso, das pessoas que estavam na frente, das situações da igreja, e quando as pessoas saíam da minha casa, eu ficava com o coração pesado. Então eu quero te agradecer porque você está indo embora e eu estou abençoado, eu estou edificado. Como isso tem crescido no nosso meio, irmãos? A gente começa a entrar em estado de sonolência espiritual quando a gente começa a ocupar a nossa boca com aquilo que não nos edifica. E a Bíblia diz que de uma só fonte não pode jorrar duas águas da mesma fonte, água doce e água salgada. Com a mesma boca que você anuncia a Cristo, que você prega a palavra, que você adora a Deus, você não pode maldizer o teu próximo. Ainda mais quando o teu próximo pertencer à família de Cristo. Paulo, ele vai trazer uma série de lições em Efésios no capítulo 5. E o contexto deste versículo é isto. A gente começa a entrar em estado de sonolência espiritual quando a gente começa a se afastar do padrão de Deus. Mas Paulo diz, para aquelas pessoas que estão dormindo, Paulo traz uma advertência. Porque Paulo está querendo dizer que quem está dormindo não está confortável em uma cama no seu quarto. Quem está dormindo está entre os mortos. Quem está dormindo está no sepulcro, porque do ponto de vista espiritual, sonolência e morte é a mesma coisa. Está dentro da igreja, mas está entre os mortos. Isso é possível? É possível, se estiver em estado de sonolência espiritual. Paulo está dizendo: irmãos, nós precisamos despertar. Jesus Cristo nos salvou. A salvação não foi definida em Efésios no capítulo 6 como uma touca para dormir, mas como um capacete de salvação, porque Deus te chama para guerrear, Deus te chama para batalhar. Você não pode parar, você precisa estar em movimento, porque cristianismo, ele é empregado através da ação. Jesus Cristo disse: quer me servir? Então vem e segue-me,
Por quê? Porque quando você está seguindo, quando você está andando, quando você está caminhando, quando você está no movimento, você está vivendo o verdadeiro evangelho. Não há espaço para dormir no nosso meio, nós não temos tempo para descansar. O nosso descanso não é aqui, a nossa pátria é a pátria celestial, o nosso descanso será no céu. Ali não haverá lágrimas, ali não haverá tristezas, ali não haverá mais morte, ali não haverá mais pranto. O nosso descanso não é aqui. Nós precisamos nos levantar e nos despertar. Não há tempo para dormir, não há tempo para descansar. E a gente começa a entrar em estado de sonolência espiritual quando a gente vai deixando de se movimentar. Na igreja tem 3 tipos de pessoas: o crente que trabalha, o crente que não trabalha e o crente que dá trabalho. E a verdade é que existe uma linha tênue entre o crente que não trabalha e o crente que dá trabalho. Porque quando o crente ele para de trabalhar, ele começa a dar trabalho. Então, em vez de ser o crente que dá trabalho, seja o crente que trabalha para Jesus, seja o crente que coopera, seja o crente que soma no conjunto, seja o crente que está disposto a servir, seja o crente que está disposto a ajudar, seja o crente que está disposto a trabalhar na obra do Senhor. Você precisa estar em movimento. Você não pode parar, porque se você parar, você vai entrar em estado de sonolência espiritual. E sonolência espiritual é morte. Nesse contexto aqui, descanso, parar, é estar entre os mortos. E Paulo ele vai dizer o seguinte: olha, aqueles que estão dormindo, eles precisam despertar. A palavra de Deus nesta noite para você é: desperta. Desperta. Deus conta com você na obra, desperta. Para de olhar para as pessoas que estão à sua volta, desperta. Seja fiel nas pequenas coisas, porque fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa. Desperta, não deixa a prostituição entrar no seu coração, na sua mente, na sua vida. Desperta, se liberta de toda a avareza e tenha um coração voluntário e liberal, disposto a dar, disposto a ajudar, porque isto é cristianismo. Quem tem 2 túnicas, dá uma para quem não tem. Se te convidarem para andar 1 milha, anda 2. E a gente não tem que dar suas coisas, mas é dar o nosso tempo, é dar a nossa disposição, é dar a nossa vida. Por isso Jesus Cristo deu um segundo exemplo: quem tem 2 túnicas, compartilha com quem não tem, e se te chamarem para andar 1 milha, anda 2, porque quando você está andando 2 milhas, você não está dando nada, mas você está entregando o seu tempo, você está dando a sua companhia. Então Deus conta com você. Desperta, chega de conversa tola, chega de chocarrice, chega de brincar com coisas sagradas com o Espírito Santo. Vamos resgatar aquele temor que você tinha lá do passado, do início da sua caminhada espiritual. Não se acostume com as coisas sagradas, não sirva a Deus no piloto automático, mas esteja com o teu coração voltado para Deus em serviço. E quando o apóstolo Paulo diz desperta, com essa palavra ele está querendo trazer algumas lições para a nossa vida. Desperta no original, lá no grego, significa algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, desperta significa rompa com a inatividade, rompa com a paralisação. Chega de ficar parado, você precisa se levantar, você precisa se despertar. Eu tenho percebido que os nossos tempos de inatividade são os tempos prediletos os tempos prediletos de atividade de Satanás contra as nossas vidas, porque quando a gente está ocioso, o inimigo se levanta contra as nossas vidas. Davi sempre foi para a guerra batalhar. O dia que ele deixou de ir para a guerra, ele teve tempo e ócio suficiente para olhar Batseba tomando banho e a desejou e pecou e a sua vida se enrolou, ainda que Deus o perdoou, mas ele teve que arcar com as consequências do seu pecado. A sua vida se enrolou por causa disso. Por quê? Porque ele estava parado, ele estava em um tempo de inatividade. Deus conta com você. Rompa com esta paralisação, rompa com esta situação que tem tentado engessar os teus passos, que tem tentado estagnar a sua vida. Deus conta contigo, você precisa estar em movimento. Então desperta. Desperta também tem um significado de
volte a utilizar toda a sua potencialidade, toda a sua faculdade mental, porque quem está dormindo está com os olhos fechados e não está observando o que está à sua volta. Quem está dormindo está na horizontalidade e está com seus pés para o alto, não está movimentando o sangue, circulando o sangue. Quem está dormindo está com as suas mãos também sem agir, sem operar, sem trabalhar. Então Deus está dizendo, quando você se desperta, você volta a movimentar todo o seu potencial, você volta a movimentar todos os dons, todos os talentos que Deus tem te dado. Eu estou pregando para pessoas aqui que têm dons, eu estou pregando para pessoas que têm talento. O seu talento você não pode enterrar, o seu dom você não pode esconder. Se você profetizava antes, volte a profetizar. Se você pregava antes, volte a pregar. Volte a utilizar toda a sua potencialidade para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.